Williams Borel. Pedrosa, alguma novidade do material esportivo? Não tenho novidade. Pra ser muito sincero, tô bem por fora disso e acredito que a história da Puma, ela era verdadeira, ela era verídica. O Pedrinho confirmou, o próprio Pedrinho que ia ter uma reunião com representantes da Puma. Sim, então eu acredito que é a marca aí que tá mais próxima do Vasco, tá? Não vejo a Capa conseguindo competir financeiramente com a Puma. O contrato da Capa é muito ruim, apesar da Capa ter feito belos uniformes do Vasco, mas o contrato, pensando em um time que tem 15 milhões de torcedores, é um contrato irrisório, tá? O Leonardo Abreu voltou na pergunta, que acabou a gente leu e não frisou legal na pergunta dele. Pedindo pra você responder sobre o Daniel Félix e o Vitor Baixo, que na visão deles são pouco cobrados na coletiva. Tá bom, são pouco cobrados. Aí a gente vai... O Félix acabou de voltar. Exato, aí você vai pro ponto que a gente pode falar aqui. Porra, você tá muito mais na cobertura das coletivas do que eu. Pô, cara, você vai ter uma oportunidade de fazer uma entrevista coletiva com um presidente. Você vai perguntar do scout? É pertinente? É pertinente. Mas antes do scout, você tem 5, 6, 7 assuntos e você só tem uma pergunta. Só tem uma pergunta pra você fazer. Então, quando você vai pra uma entrevista coletiva com o presidente, provavelmente você tem 5 assuntos além de perguntar do scout. Claro que seria uma pergunta pertinente, seria legal perguntar sobre isso. Tá? Até porque o Pedrinho prega esse profissionalismo, ele prega essa modernidade, ele prega os estudos, os drives, os programas para você poder observar, mapeamento de mercado e tudo mais, que era uma coisa que o Pedro até estava bem ambientado, viajou aí para fazer para um congresso e tal, para Cancún, mas o porquê, eu acredito que seja muito por isso. Nós, como comunicadores, jornalistas, a gente tem coisas prioritárias a perguntar, que estão na frente de uma questão de scout. Por exemplo, eu vou te falar, eu honestamente, eu nunca perguntaria sobre isso, tá? Nunca. É uma pergunta que eu faria no segundo retorno Talvez. do Pedrinho aqui, aonde eu tô fazendo uma exclusiva que eu tenho Perfeito. 1, 2 horas pra fazer e pode ser um tema abordado dentro. Perfeito. Mas numa escala de prioridade de uma pergunta, não se Exato. queima cartucho com isso. E aqui vai um contraponto sobre a tua pergunta, Deixa eu só pegar o nome do rapaz aqui pra não ser injusto. Eu vou fazer um contraponto. Eu tenho dificuldade de analisar o trabalho do Vitor Bastos pelo seguinte: a gente não tem acesso aos nomes que eles indicam e o que de fato é contratado. Por quê? Como no final quem liberava a contratação não era a 777, ele pode ter indicado vários jogadores excelentes, a 777 brecou tudo, talvez até por idade, e foi no novinho, que pra eles fariam mais sentido. Então, assim, como não é um trabalho direto, que é o Vitor Bastos que chancela, os nomes são esse aqui, tenho 2 scouts, o daqui e o da 777, confesso que eu tenho até dificuldade de dizer que o culpado é ele. Concordo plenamente. Nesse processo Às vezes o cara é o Bush até. Às vezes ele te dá 50 nomes e você não escolhe nenhum dos 50. É simples. Qual é o papel? E aí, isso vai muito da forma como você gera um clube profissionalmente. Olha pro Botafogo. Você pode ter certeza que ali dentro do Botafogo tiveram escolhas do Luiz Castro e tiveram muitas escolhas do departamento de scout, que são indicações feitas pelo baita departamento de scout do Botafogo e que nessas indicações a galera falou, beleza, vamos aqui. E quantos jogadores do Botafogo deram certo? Vários. E vários desconhecidos que viraram grandes jogadores do Um Botafogo. jogador que veio pro Vasco, mas que estava no scout do Botafogo e quase foi pro Botafogo, Paulinho. Então, assim, é o problema do Vitor Bastos. ou é um problema do sistema Vasco, da burocracia Vasco? Esse que é o ponto. Valeria até, o problema com o Vasco é tão fechado, sentar o Vitor Bastos aqui. Concordo. Pra fazer uma exclusiva com ele. Agora, até que ponto ele pode falar também? Duvido. Porque ele não vai expor, ele não pode expor o clube. Duvido. É uma entrevista só dá pra fazer o dia que ele sair do clube. E se é que ele vai querer expor algumas situações, tem isso também. Então, assim, galera, vale até uma reflexão sobre o que o Pedrosa falou. Às vezes, e vocês não têm obrigação nenhuma de saber, porque não são vocês que fazem o trabalho. Mas às vezes falta um exercício de se colocar no lugar da gente para entender minimamente como é que é o trabalho e quais são as prioridades na hora de fazer uma entrevista. Eu concordo que tem muita pergunta ruim. Eu concordo, mas isso é opinião minha, eu guardo pra mim. Assim como, de repente, quem tá em casa pode achar alguma pergunta minha bosta e tá tudo bem, mas eu também me incomodo um pouquinho. Às vezes, algumas perguntas meio sem pé nem cabeça. Mas eu vou te falar uma coisa, Diego, tem outro ponto também.
eu tenho total liberdade. O SBT não me cobra nada, assim, no sentido de, faz isso aqui ou a gente quer essa pergunta aqui. Existem colegas que eles trabalham para veículos. São pautados pelo veículo que vai fazer uma matéria XYZ. Então você vai pra entrevista coletiva. Eu sou um repórter, começando agora. E o departamento de scout? O meu editor vai me matar. Ele vai falar, você tá de sacanagem? Tu acha que isso vai entrar na matéria? Pô, você tá brincando, né? Vai perguntar do scout? Tem que perguntar por que o Pedrinho xingou alguém, entendeu? É tipo isso. Então, assim, muitas vezes não é culpa só do repórter. Muitas vezes o repórter tem uma limitação. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita então, já se inscreva aí no canal para fortalecer o nosso trabalho. 2 vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então você que quiser dar uma moral pra gente, ajudar a família Futebolaço a continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte.